Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Com grande alegria e amor em nossos corações, que aqui estamos para mais uma reunião da noite de hoje. Agradecemos a presença da equipe espiritual que se faz presente. A sonorização está perfeita, estão ouvindo todos bem? Então tá bom, maravilha. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. E para iniciarmos com a leitura da mensagem inicial e a prece, nós convidamos a Fátima Upson. Boa noite, meus irmãos. Nós iremos dar início ao nosso trabalho lendo uma mensagem recebida aqui na casa. Amados irmãos, paz seja convosco. Bem-aventurados aqueles que buscam no Cristo Jesus o caminho da verdade, o caminho da vida eterna, da vida em abundância, porque encontrarão a si mesmos e encontrarão em si toda a potencialidade de ser imagem e semelhança do amor, ser imagem e semelhança do absoluto bem. Ah, amados, encontrar respostas que já estão gravadas na nossa consciência, porque o Pai amoroso, justo e misericordioso, assinou em cada criatura a consciência divina, as leis universais que fazem de cada um de nós a humanidade infinita do universo. Quando encontramos no Evangelho de Jesus a simplicidade do ser e as efêmeras necessidades ilusórias de ter, já estamos abandonando o peso que não devemos carregar, mas sim despertar para quem realmente somos, seres cuja bondade resplandece em luz, cuja piedade e misericórdia expandem essa luz. A caridade, meus amados, é algo muito mais profundo que começa em nós mesmos e nos guia sempre pelo caminho seguro da ação no amor. Amor que o Cristo tem por nós e aqui esteve a nos envolver nas suas vibrações, nos guiando sempre, nos convidando a cada instante, caminhando ao nosso lado sempre, sempre, servindo e desejando o nosso despertar, a nossa busca. Bem-aventurados sois cada um de vós ao escutar a voz divina do Mestre Jesus, buscando em vossos corações a caminhada. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece. Depois dessa mensagem belíssima, agradecendo a Deus pelo dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui, para o nosso burilamento, entendendo que essa é uma oportunidade muito especial. Muitos desejam e poucos têm, então nós temos que agradecer e aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados. Agradecer a Jesus pelo Evangelho que Ele nos deixou, e tudo decorrente desse Evangelho que eleva a nossa alma, eleva o nosso espírito, que a gente possa buscar sempre em Jesus o guia para nos levar cada vez mais em encontro ao Pai. Então, a gente só temos que agradecer por tudo que recebemos, por toda a proteção, todo o amparo, todos os benefícios que nos chegam a nós todos os dias.
e que diante da nossa pequenina vontade, que seja feita a vontade de Deus. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a nossa noite será mais que especial. Ao final da nossa palestra, nós temos uma surpresa. Então, que todos aguardem com grande expectativa, que será uma noite maravilhosa. E para nós iniciarmos essa noite tão especial, nós recebemos hoje a visita do nosso grande amigo e irmão da nossa casa, de longa data, Mário Henrique, do Centro Espírita União e Amor. E ele vem falar para nós sobre o Cristo Consolador. Que lindo tema, né, meus irmãos? Com certeza será também uma excelente palestra, um excelente estudo, uma excelente reflexão. Mário Henrique, seja bem-vindo à nossa casa, que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Alguém já está me dedurando aqui, né, Fabiana? Fabiana já está dizendo que eu era menino quando eu já frequentava aqui essa casa. Era um menino levado, né? Dona Deise que eu diga, eu era um menino levado. Dona Deise ficava no meu pé. Mas, né, hoje eu espero que ela esteja mais tranquila comigo, mais alegre. Tá vendo? Tanto peguei no pé que deu resultado. Ou não, né, gente? As aparências enganam, né? Estou aqui no púlpito, mas vai saber quem eu sou de fato, né? O tema da noite de hoje, o Cristo Consolador. Todo mundo conhece, não conhece? O estudo sequenciado aqui na palestra, não é? Do Evangelho também? Então, todos conhecem esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o 6º capítulo. É um dos menores capítulos que tem. Ele é curtinho. São poucas páginas. Dependendo da edição que você tiver, são 5 páginas, 6 páginas. Em compensação, ele vem logo a seguir do capítulo 5º, que é o maior capítulo do Evangelho, que é o bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. E qual é a frase quando Jesus diz isso na bem-aventurança? Bem-aventurados os aflitos, ou os que sofrem, porque serão consolados. Kardec é tão feliz na escolha dos capítulos, porque a escolha é pedagógica no Evangelho, não é aleatória de forma alguma. Isso aqui cabe um estudo só para a gente falar sobre a sequência do Evangelho. Mas só nesse trecho a gente vê. Capítulo 5º, que não é a sequência das bem-aventuranças, ele começa com uma outra, mas aqui Kardec coloca bem-aventurados os aflitos no capítulo 5º e logo em seguida a consolação. Como é um capítulo curto, e muitos de nós conhecemos, eu digo por experiência própria, a gente passa os olhos ali, lê, a gente sabe que naquele capítulo, nas instruções dos Espíritos, as mensagens que estão ali são todas anônimas, por assim dizer, porque usam todas um pseudônimo, que é o Espírito de Verdade. Não tem a assinatura de um nome próprio, e isso também é proposital. São mensagens belíssimas, a gente tem a sua querida, né, especial, são 4, a minha é a terceira, eu adoro a terceira mensagem. Mas hoje eu vou falar da 4ª. Mas antes de falar da 4ª, eu vou falar do primeiro item, que é de Kardec, não é uma mensagem mediúnica. É um texto de Kardec logo após a introdução do capítulo, quando Kardec pinça do Evangelho de João, justamente a frase de Jesus, que eu vos enviarei um Consolador, e ele estará convosco até o fim dos tempos. Tem esse trecho, depois Kardec faz um breve comentário. 1 ou 2 parágrafos no máximo. E a gente passa por esse capítulo, eu estou dizendo por mim mesmo, passa nesse capítulo, a gente lê, e quando a gente volta, a gente sempre encontra algo diferente. Dessa vez, quando eu preparei esse estudo lá na casa que eu frequento, União e Amor, eu me deparei com uma pergunta de Kardec, que é logo nessa entrada, que eu não tinha reparado antes. E eu fiquei matutando essa pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, eu pensei em uma outra, que essa eu vou fazer para vocês, porque vocês me conhecem, eu adoro fazer pergunta, né? Então a pergunta que eu faço é sobre o consolo. É possível consolar alguém
quando esse alguém não necessita de consolo? O que vocês acham? Não. Vocês já tentaram consolar alguém e a pessoa diz, não, mas eu não estou sofrendo, eu não preciso de nada, eu estou ótimo. E fala um estou ótimo assim com a boca tão cheia que é como se fosse assim, eu estou tão bem, então dá licença. Como aquela música antiga, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar, porque eu estou muito bem. Já passaram por isso? Às vezes, e eu vou fazer essa pergunta, e nas perguntas que eu faço, nas reflexões que a gente tece, muitas vezes a gente pensa, nós, no papel do consolador. Não é desproposital, porque a gente é assim mesmo. Mas inverte o papel. Alguém já te buscou para lhe consolar, e você não precisava? Você não, eu estou bem. Quem aqui nunca foi adolescente? Adolescente está nessa fase. Não preciso que você me ensine, eu já sei. Não preciso que você tente falar o que é o melhor. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso de apoio. Eu sou o apoio. Eu estou tão cheio de mim que eu não preciso de ninguém. Todos nós passamos, quando não, ficamos nessa fase. Não é? Então, agora vamos levar isso para o Consolador prometido. É possível, e a gente diz isso de nós, da nossa doutrina, que a doutrina espírita é o Consolador prometido de Jesus, porque é uma doutrina, ela vem para ela vem para explicar aquilo que não foi tido tempo de se explicar, ela foi ampliar aquilo que Jesus falou por meio de parábolas. A gente diz isso muito, não diz? A doutrina espírita é o Consolador prometido. Quantas pessoas nós às vezes apresentamos o Espiritismo na maior da boa vontade, porque elas estão ao nosso lado, são colegas de trabalho, são familiares, são vizinhos, e elas passam por um momento de dificuldade e a gente tem algo a oferecer. E elas não aceitam. Podem não aceitar de forma educada ou não. A questão é que não precisam. Na visão dessas pessoas e de nós mesmos, muitas vezes nós não precisamos. Ora, se não fosse verdade isso, eu concordo também, a resposta seria não. Quando Jesus veio há 2000 anos, já estava todo mundo consolado. Ele estava aqui, ele disse isso, e ao falar, o magnetismo que flui, mesmo em silêncio, era de arrebatar a multidão. Quantas pessoas não foram consoladas? E era ele. Então, naturalmente sim. O que faz uma pessoa não querer consolo? Essa é outra pergunta. O que você faz, ou como você se sente quando você não precisa de consolo? Mais 3 segundos, enquanto eu bebo um gole d'água. Vocês aceitam água? Pronto. Nós temos um tempo aqui, temos que cumprir o tempo, então vamos refletir. Tem algumas possibilidades. A primeira delas é nós simplesmente acharmos que não sofremos. Não, eu não sofro. Eu não preciso de ajuda. Não sofro. Ora, quem não sofre não precisa de ajuda, não precisa de consolo. Quem não ignora não precisa de esclarecimento. Isso não é verdade? A gente não pensa assim? Olha, eu já sei isso, para que alguém vai me ensinar isso? Eu já sei. Mas existe algo que é ainda mais doído, e isso também é da nossa realidade. É quando nós achamos que sabemos. E recusamos a instrução, recusamos a ajuda, porque a gente já sabe que sabe. Quer dizer, a gente acha que sabe. E essa é a mais triste da ignorância. É não saber que ignora. É não saber que sofre. Essa é a mais triste. E nós somos exemplos disso. Quantas vezes nós somos procurados para nos ajudarem, seja por meio da doutrina espírita ou de qualquer outro credo religioso ou qualquer outro conselho. E nós não aceitamos a ajuda porque a gente simplesmente achava que não precisava. E daí um tempo, a gente cai.
Daí um tempo a gente sente uma punhalada. Daí um tempo a gente sente uma dor. E nessa hora a gente busca ajuda. Não é verdade? Bom, mas essa não é a pergunta de Kardec. Isso foi minha reflexão aqui para a gente entender por que muitas vezes a gente não é consolado. Nós. Não é pensar no outro. O evangelho é para nós mesmos. É uma reflexão íntima. Por que nós não somos consolados? Então tem essas opções. Agora, a pergunta que Kardec faz é ainda mais difícil de responder, na minha opinião. Porque essa que eu fiz está muito na nossa realidade. Então, a gente sente essas perguntas, sente essas respostas, não é estranho esse raciocínio. Agora, a pergunta que Kardec faz é outra. Ele pergunta assim, como pode ser ditoso um espírito que sofre sem saber por que sofre? Então, a pergunta para um mineirês é assim, como é que um fulano pode ser feliz sofrendo se ele não sabe por que ele sofre? Todo mundo entendeu a pergunta? A primeira parte dessa pergunta eu achei assim, difícil demais. Como é possível, Kardec afirma, como pode ser feliz alguém que sofre quando não sabe por que sofre? Quer dizer então que se alguém souber por que sofre, é feliz sofrendo? Concorda? Tem alguém aqui que é feliz sofrendo? É possível ser feliz sofrendo? Porque Kardec não pergunta como é possível ser feliz sofrendo. Ele só coloca uma condição na qual não é possível ser feliz sofrendo, que é quando não se sabe por que se sofre. Essa é a pergunta dele. Ora, mas se eu souber então por que eu sofro, eu serei feliz sofrendo. Vocês já se sentiram feliz sofrendo alguma vez? Sejam sinceros. Para dizer um jeito mineiramente mais mineiro, o Simão Pedro tem uma frase que eu acho maravilhosa. Diz ele que o espírita não gosta de sofrer, mas ele sofre com gosto. Ele está dizendo isso que Kardec disse. Ele não busca o sofrimento, mas quando ele sofre feliz. A pergunta que eu faço, então, tem alguém espírita aqui? Para não ter dúvida, minha mão vai ficar até para trás, que é para não levantar. Também acho, por isso que essa pergunta de Kardec, ele foi logo no começo do capítulo, falei, gente, mas tem razão. Então a gente conhece as causas do sofrimento, porque é isso que ele vai falar logo em seguida, no mesmo parágrafo, que a doutrina espírita, sendo um consolador, ela explica as causas do sofrimento. O capítulo 5º anterior é tudo isso. São todas as mais diversas formas de sofrer e as causas desse sofrimento. É o capítulo 5º. Então ele fala, a doutrina espírita possibilita o entendimento das causas do sofrimento. Quando não estão presentes nessa encarnação, estão em outras. Mas explica mais do que isso, explica a razão, o objetivo da dor, que não é punição, não é um momento de resgate por si só, é um momento de depuração, essa é a palavra que ele usa, depuração, é um momento de se ascender, porque a queda foi anterior. O momento do teste, da prova, é de ascender e não de cair, a queda já foi. E mais do que isso, ele finaliza. E além de conhecer as causas e o objetivo do sofrimento, a fé inabalável em Deus, a fé inabalável no futuro, lhe dá a certeza de que no futuro não sofrerá mais. Se bem sofrer. Então a pergunta que a gente faz é, bom, mas a gente, diga que nós somos espíritas, a gente estuda isso, a gente sabe as causas, sabe o objetivo, mas ainda assim não é feliz quando sofre. Por que será? O Cristo Consolador é para todos. 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 Como diria Manuel Quintão numa mensagem do Espírito da Verdade, um livro, Psicografia do Chico, ele diz que o Consolador é a omnipresença de Jesus no planeta Terra.
É a presença do Cristo em todo o planeta. É o Evangelho de Deus. Cristo é o Evangelho de Deus para todos, religiosos ou não. Isso não tem nada a ver, porque como na mensagem de abertura que foi lido aqui, está na consciência de cada um. Onde está esculpida a lei divina. Então, está com todos. Mas por que será que a gente não é feliz? Será sofrimentos que a gente tem, que a gente não precisava ter? O que vocês acham? Ou estava tudo programado mesmo? Se é para sofrer, é porque tinha que sofrer mesmo. Então, tem mais é que eu aguentar, segurar o tranco e não reclamar. Quando a gente compreende as causas, o objetivo à distância, e tem fé e a certeza desse futuro, uma consequência natural é a resignação. É passar pelo sofrimento, porque essa foi a reflexão, assim, mas como é que é possível ser feliz sofrendo? Como é que é possível? Não é a felicidade no momento de regozijo, não é o sorriso estampado no rosto, não é isso, mas é a paz, a certeza de que isso passa, mas antes de passar, isso nos fará melhores. É essa resignação que é a concordância não pelo raciocínio, como diz Lázaro também no Evangelho, é a concordância, a obediência pelo coração, é sentir que isso nos fará bem. E isso traz uma paz, uma resignação. E junto com essa fé inabalável, traz uma coragem, uma força para enfrentar essa fase e fazer desse limão uma limonada. Mas não quer dizer, voltando à pergunta que eu fiz, que todo sofrimento tem essa natureza. A gente tem sofrimento que a gente poderia passar sem. Não tem? Tem. Lá no mesmo capítulo 5, voltamos lá. Nos tormentos voluntários. Lembra dessa parte do capítulo 5? Aqueles tormentos que nós buscamos por livre e espontânea vontade, como aliás são todos, mas que a gente não precisava passar por isso. É uma busca que a gente faz pela nossa ignorância. E é isso que eu digo que a ignorância é tão sofrida, porque a gente ignora que ignora e faz escolhas atabalhoadas. A dona Ivone do Amaral Pereira tem um livro cujo nome é A Luz do Consolador, ou seja, sob a luz do Consolador. E ela tem uma mensagem chamada Tormentos Voluntários. Ela dá um exemplo real, mas muito dramático. Numa visita que ela fazia junto com amigos no Rio de Janeiro, numa região muito pobre do Rio, passaram em frente, na caravana, uma casa, onde estava em frente da casa uma senhora, sem as pernas, com as pernas amputadas numa cadeira de roda, e junto dela uma criança de uns 7 anos de idade, também com deficiência física numa das pernas. Se apoiava numa muleta. E ela muito triste, a senhora, muito chorosa, porque ela não tinha condição sequer de sair pedindo nas ruas. Então ela ficava na dependência de quem passasse à porta, que lhe desse algum alento material ou moral. E a dona Ivone perguntou para o pessoal, porque ela não conhecia a região, depois que fizeram as visitas, qual era a história daquela mulher. E aí o pessoal comentou com ela que ela era uma senhora casada, em segundas núpcias, era um segundo casamento que ela vivia com um marido. Do primeiro casamento ela trouxe um filho de 5 anos, e do segundo casamento eles tiveram um filho. Quando esse filho estava com mais ou menos 2 anos de idade, o marido trabalhava, ela cuidava do lar, das crianças em casa, viviam uma situação apertada, não tinham folga, viviam como muitas famílias brasileiras e mundo inteiro, vivendo realmente com a corda no pescoço, mas viviam. E num desses dias de corda no pescoço em especial, o marido volta a casa e diz para ela que ela precisava economizar mais, porque não estava dando o dinheiro, que ela tinha que fazer mais algum esforço. E ela tomou essa discussão para um lado muito pessoal e começou a brigar, e a briga foi aumentando de tom, e o marido então saiu de casa para que não se ficasse numa situação pior ainda. Ele saiu de casa naquela noite.
Naquela mesma noite, então, ela pega as duas crianças e se dirige até a Central do Brasil. Quando passa um comboio, ela se joga nos trilhos, junto com as duas crianças. O mais novo, de 2 anos, morre na mesma hora. O mais velho, de 5, é arremessado a longa distância, mas machuca muito a perna. E ela, o trilho, as rodas do comboio passam por cima das duas pernas, e ela fica sem as duas pernas, mas não desencarna. É esse o cenário. E a dona Ivone fala, essa é uma prova dramática, de uma prova dramática que não necessariamente ela deveria passar. Ninguém encarna com o planejamento de se tornar suicida. Ninguém encarna com o planejamento de se tornar um criminoso. Ninguém encarna com esse planejamento de ferir a si próprio ou alguém. São escolhas que nós fazemos. E quando a gente fala isso, é num tom de compaixão, porque todos nós falimos. Todos nós erramos. Talvez não erramos nessa. Mas que tipo de sofrimento eu passo? Que tipo de expiação que a gente fala, quando é uma coisa dramática, que a gente não consegue afastar de nós mesmos? Ora, se não foi nessa existência, foi em outra. Que tipo de escolha atabalhoada eu também fiz? E que hoje eu sinto os seus efeitos. Até nisso Deus é misericordioso. Nós só sentimos esses efeitos quando temos condição de sentir esses efeitos. Nós não somos expostos à dor quando não temos condição de passar pela dor. Isso não acontece. Deus é justiça, mas é misericórdia infinita. Isso não acontece. Mas a ignorância que nós arrastamos, isso nos faz cair muitas vezes em valas que a gente não precisava cair. Então, é urgente a nossa compreensão de nós mesmos. É urgente avaliarmos as nossas tendências, porque não precisamos lembrar do passado que nós fizemos. Olhemos as nossas tendências hoje. O que nos atrai, o que nos arrasta, o que nos tenta. Qual é um vício que a gente não consegue se afastar? Isso nos dirá o que nós erramos ontem. E isso é só para nos alertar do que nós precisamos ficar atentos e não errar novamente. Porque somos os cristãos, como diria o próprio Emmanuel, somos os cristãos sem Cristo. Quando ele faz no próprio livro da verdade, tem 3 lições lá, 19, 21 e 22. Sou ruim para guardar nome, eu guardo o número. Então, quem quiser buscar essas lições no livro da verdade, no Espírito da Verdade, é o nome do livro, né? 3 lições. Uma de Emmanuel, como a gente deveria fazer uma prece. Sim, essa lição chama Guarda-te em Deus, porque é um nome muito bonito. Guarda-te em Deus. Olha que verbo que ele usa. É como se pegasse um cobertor e se enrolasse nele para se proteger do mundo. Guardar-se nele, em Deus. E ele faz um estilo de uma prece que nós deveríamos fazer. Então vale a pena a leitura. Para quando nós estivermos sofrendo. Porque vocês já notaram que quando a gente sofre, até rezar é difícil? Não é verdade? Agora, quando é que a gente mais reza? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Alguém lembrou de fazer uma prece hoje, depois do jogo do Brasil? Lembrou? Se o Brasil tivesse 45 segundos do tempo, 2-1 para a Coreia, alguém ia estar rezando? Muita gente ia estar rezando. Muita gente. E Deus ia ficar doidinho, coitado. Não, mas eu tenho que atender o brasileiro, mas eu também tenho que atender o coreano. Vou atender quem? Lógico, é uma brincadeira. Mas percebe? A gente lembra de rezar, de fazer uma prece, quando a gente está sofrendo. Quando nós estamos bem, a gente não lembra. Mais uma prova de que a gente não precisa de consolo quando está bem. Quando nós estamos mal, a gente precisa do consolo. Mas precisa porque a gente sabe que precisa. Quantas vezes nós estamos bem e não precisamos do consolo e a gente sequer sabe que esse bem é a nossa queda? Que aquilo que nós tanto pedimos, nós conseguimos, e que aquilo pode ser a nossa queda. E nós não lembramos de fazer uma prece, porque aquilo não nos causa sofrimento naquele momento. Quantas vezes a gente olha para o passado e fala, nossa, mas se eu não tivesse tomado aquela decisão.
eu pedi tanto aquilo, eu me esforcei tanto por aquilo, e eu consegui aquilo. E foi depois que eu consegui que tudo começou a dar errado. A gente não sabia naquela época o que a gente sabe hoje. Então a gente tem que olhar para aquela época de nós mesmos com, mais uma vez, muita compaixão. Porque se eu soubesse aquela época o que eu sei hoje, eu teria tomado uma atitude diferente. Olha o quanto é importante a gente conhecer a nós mesmos, para que amanhã eu não repita essa mesma frase. Para que hoje eu possa aplicar essa frase em mim. Nossa, eu me conheço hoje, eu não vou tomar essa decisão desse jeito. Mas enfim, quando nós rezamos, e a nossa prece, que é mais comum quando a gente sofre, vocês também já repararam que é uma prece assim mais, vamos dizer, mais urgente. Que é para não usar a palavra desesperado, nem revoltado. Porque é uma coisa que fica meio ali, ó, desespero com a revolta. Quando a gente está numa situação que a gente pensa, agora eu estou no fundo do poço, a gente faz uma prece, mas é para ontem. Deus do céu me ajuda, mas se eu puder pedir algo mais, ajuda agora. Eu não quero que o Senhor espere o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor pode ser muito diferente do meu. Se der, me ajuda agora. Até a prece a gente não consegue fazer bem. Porque o nosso coração está tomado pela intranquilidade, pelo desespero. Por isso que quando a gente está no fundo do poço, é tão bom uma alma amiga se oferecer para fazer uma prece. E muitas vezes a gente não lembra até de pedir. Pedir aqui no centro. Fabiana, coloca o meu nome no caderno de prece. Mamãe, reza por mim. Mamãe está desencarnada. Melhor ainda. Ela está mais perto do que eu. De lá, então, mãe, eu sei que a senhora deve estar acompanhando. Minha mãe acompanha. Mãe acompanha. Onde a senhora estiver, dá uma força. A senhora sabe que eu estou no limite. Até a nossa prece é desesperada. E aí, há uma lição também nesse mesmo livro, a lição seguinte, de um outro autor, não Emmanuel, mas Jacinto, se não me falha a memória, Jacinto Fagundes, que ele fala o jeito que nós fazemos o Pai Nosso. Quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, a gente usa o nosso porque a gente já aprendeu que é assim, mas se puder, a gente fala assim, é Pai meu, resolve o meu problema. Seja feita a vossa vontade, desde que coincida com a minha. Não seja muito a sua vontade não, Deus, só se for a minha. Se não for a minha, eu vou ficar revoltado. Perdoai as nossas dívidas, as minhas dívidas, mas eu adoro fazer dívida. De todo tipo, não é só monetária não. Essas até são fáceis de pagar, duras são as outras, as morais. Perdoai as nossas dívidas. O pão nosso de cada dia, pulei um importante. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A gente quer não o pão hoje. A gente quer a safra de trigo inteira hoje. Não quer um pedaço de carne, a gente quer o boi inteiro hoje. E amanhã de novo. Livrai-nos da tentação. E o que a gente termina a prece, a gente já imediatamente, é quase que instintivo, já ocupa o nosso pensamento uma coisa que a gente, né? Nossa, mas eu não podia estar pensando nisso não. Livrai-nos de todo o mal. E nós nos esforçamos tanto, nós como humanidade, em fazer o mal. Construímos bombas, armas, nos defendemos por meio da maledicência, da calúnia, criticamos. Nós somos muito bons no mal, porque a gente está treinado nisso, faz parte do nosso métier. Mas somos cristãos incrédulos. Então ele diz isso para dizer que nós somos cristãos. Nós sabemos, isso não há dúvida, que nós amamos nosso Mestre Jesus. Que nós sabemos que Deus existe, que Ele é a fonte de toda a vida, de toda a verdade. Mas a gente tem dificuldade. E aí nós voltamos então no capítulo 6º, que eu falei que cada um que lê lá as 4 mensagens do Espírito de Verdade vai ter a sua preferida. E a minha preferida é a terceira, porque ela fala numa linguagem muito parecida do Cristo. Ele começa dizendo, o autor, eu sou o grande médico das almas e vos trago remédio
que vos há de curar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos consolarei. Mas depois ele complementa, dizendo, o remédio eu ofereço, mas tão poucos querem tomá-lo. Está aí uma coisa verdadeira. Nós sabemos qual é o remédio. Nós estamos imersos aqui nesse remédio. Mas é difícil sorver esse remédio. Falar nisso eu vou tomar um gole d'água. Porque esse remédio significa duas palavras. E aqui essas duas palavras estão na mensagem seguinte, na última mensagem desse capítulo, que eu também nunca tinha reparado com calma. Eu falei, gente, mas está tão claro aqui, acho que está até em negrito se brincar. Nessa mensagem, que também é de um único parágrafo, o Espírito diz assim, toda a sabedoria humana reside em duas palavras. E essas duas palavras são uma prece contínua. Olha que coisa maravilhosa, a gente não ter que parar para fazer uma prece. A gente estar em clima de prece, quando tudo é mais fácil de nós compreendermos. Quando o remédio é mais fácil de ser sorvido. Quando as inspirações, os insights aparecem de forma mais fácil. Essas duas palavras são devotamento e abnegação. Soubessem todos os espíritos que sofrem essas duas palavras, eles não clamariam contra as dores. Palavras desse Espírito. Soubéssemos nós o valor de devotar-se e abnegar-se, não teríamos espaço para reclamar das nossas dores. O convite de uma casa espírita sempre um trabalho, não é esse? É nós conhecermos a dor alheia e olharmos, lançarmos um olhar diferente para as nossas próprias dores? Não é esse um trabalho, um convite que a casa faz e que todos os credos religiosos fazem, que muitas organizações humanitárias fazem? Ora, esse está no capítulo Cristo Consolador. Termina o capítulo com isso, devotamento e abnegação. E aí eu fui buscar essas palavras ao longo de 2 livros, o próprio Evangelho e o Livro dos Espíritos. Aí falamos de mãe, né? Lembrar de mãe. Na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o amor materno é instintivo ou se ele é um sentimento, uma virtude. E os Espíritos respondem que é as duas coisas. Porque nos animais, esse amor materno, ele é um amor materno, mas é instintivo, ele perdura enquanto a cria necessita. Depois, se afastam. Nos homens, por outro lado, comportam um devotamento e uma abnegação, olha a expressão de novo, que são virtudes. E que acompanham por toda a existência. Aliás, complementa os Espíritos, até quando acaba a existência. Quantas mães continuam sendo mães? E hoje eu recebi uma ligação de uma senhora que é assistida nossa, e ela estava muito chorosa, porque ela já é de idade, mas ela perdeu 2 filhos há muitos anos. E de vez em quando tem aquele dia que ela lembra mais, e ela fica deprimida. Ela me ligou e a gente conversou, e eu falava isso para ela. Mas, dona fulana, a senhora é mãe. E não vai deixar de ser mãe. Porque é uma coisa que a gente tem, essa dor. Não, mas meu filho foi embora, meu filho desencarnou, depois ele não é meu filho mais, ele vai estar aí no mundo dos espíritos, sabe lá Deus fazendo o quê? Não, Deus é tão bom conosco que ele deixa esse apego. Ele deixa a gente ter esse apego. Ele deixa. Se a gente precisa disso, e o filho precisa, nossa. E não é porque nós somos atrasados, não. Lembram do livro Ação e Reação? Livro Ação e Reação é um livro de um resgate. É a história de um resgate, de um espírito que estava há centenas de anos fazendo mal. E o ápice, né? O corolário do livro é a mãe. É a mãe desse espírito que vem terminar esse trabalho. E ela estava tão longe, era um espírito tão iluminado, estava tão distante dessa realidade, e ela vem. Ela, Matilde, né, o nome dela no livro, essa personagem Matilde, ela dizia, meu filho, tenho certeza,
que para a opinião do mundo é um monstro. Mas ele é a pérola do meu coração. A pérola incrustada no mar de lama. É o meu maior tesouro. Eu estou tão feliz por reencontrá-lo. É uma mãe muito evoluída. E ainda assim, sentimento de mãe. Isso, esse devotamento, olha, é exatamente isso que está na missão dessa mãe e de todos os espíritos que se devotam por alguém. É entregar-se para um trabalho no bem. Mas não é só isso. É entregar-se. Depois é entregar-se. Depois é entregar-se. Depois é entregar-se. É com abnegação. E aí a próxima pergunta, 912 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficaz de vencermos a nossa natureza corpórea? Tanto que o corpo influencia as nossas decisões. E os Espíritos respondem, fazer a abnegação de si mesmo. Há uma questão no Livro dos Espíritos, capítulo 5º, no Evangelho. É um capítulo que tem algumas perguntas. No capítulo 5º, do sofrimento, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Se uma pessoa tenta ajudar a outra e nesse ato ela sabe que vai morrer, isso é um suicídio? Entenderam a pergunta? Eu lembrei mais uma vez de uma história de mãe. Um caso que aconteceu em 2007, virou notícia no jornal, na cidade de Franca, que um repórter foi fazer uma matéria sobre falta de água na cidade de Franca, e no caminho para um bairro residencial afastado, tinha uma construção que não se terminou. Era um fosso, na verdade, uma caixa d'água subterrânea. Mas ela ficou parada no tempo, não se construiu mais. Então ela estava cheia de ferragens, tinha um fosso, e ela estava cheia de água. E ele então, se dirigindo até o bairro para poder fazer a reportagem, ele viu que uma senhora, uma lavadeira, usava aquela água para lavar roupa. Com 2 filhos de 8 anos, gêmeos, brincando ao redor. Quando ele escuta um barulho, tchuf, bum, e ele olha, um dos filhos cai na água. E ele não sabia nadar. Do jeito que ele cai, ele afundou. E o repórter, sem saber muito o que fazer, começou a fotografar. Tinha mais gente em volta e ele começou a fotografar. Alguns segundos depois, o filho emerge, buscando o ar, desesperado, sem saber nadar. Aquele desespero, o que a mãe fez? Tibum! Ela também não sabia nadar. Ela afundou junto com ele. Ela afundou e alguns segundos depois ela voltou à tona e se agarrou num pedaço de ferro que tinha e um jovem que estava perto estendeu a mão e puxou. A resposta dessa pergunta que Kardec faz, se isso é um suicídio, uma pessoa fazer um ato por alguém, sabendo que naquele ato ela vai morrer, o que São Luís responde? Não. Tudo depende da intenção. Se a intenção dela é salvar alguém, isso comporta um devotamento e uma abnegação que está longe de ser uma intenção de se matar. E, aliás, quem sabe a hora que vai morrer? Continua o Espírito. Na última hora pode ser que se salve. O que aconteceu com essa mulher, com essa mãe. Então, devotamento e abnegação são o caminho que os Espíritos mesmos indicam para que nós consigamos entender quem nós somos. Conseguirei entender quem eu sou por meio da ação que eu exerço em prol de alguém, de uma causa, de forma abnegada. Muitas vezes, eu tomarei a decisão de não pensar em mim porque o outro precisa naquele momento. E esse exercício nós vamos ter que fazer conosco mesmo. Até quando eu aguento? Até quando eu aguento sofrer e ficar aqui sofrendo? Será que eu posso agora aceitar o convite daquele fulano lá do centro que vive me chamando para acompanhar naquele grupo de estudo, ou vive me chamando para acompanhar na distribuição de cesta, que vive me chamando para poder fazer aqui a pizza do centro? Hoje eu estou tão ruim, mas tão ruim, que hoje eu acho que eu vou. Quantas pessoas procuram o movimento espírita, a casa espírita, porque estão muito ruins. E quando melhoram, vão embora. Não é? Quantos de nós fomos ou somos assim?
Sabe lá Deus as escolhas que vamos fazer. Mas se as nossas escolhas, como diz Paulo, agora para encerrar, no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, o devotamento e a abnegação. Façamos sempre, quando formos escolher alguma coisa, o uso da caridade no raciocínio. Ela nunca nos distanciará da escolha correta. Porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Porque para não fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada. A inércia, a indiferença, a gente virar as costas para não ver o mal, ele já está lá. Estamos fazendo. Mas para fazer o bem, conclui Paulo, sempre é necessário a ação da vontade. E para se devotar a algo ou a alguém e abnegadamente fazer isso, é necessária a ação da vontade. É íntimo. Portanto, muitas vezes nós não fazemos, porque a gente não sabia que isso era o mais importante. Esse capítulo 6 é para nos lembrar, isso é o mais importante. Isso nos fará conhecer a nós mesmos melhor do que o que a gente tem acostumado a fazer. E ao mesmo tempo nos fará ter paz, paciência, coragem e resignação para passar por aquilo que a gente já está passando ou que talvez há de passar. Convido a todos então, capítulo 6, nosso horário já chegou. É um capítulo curto. Leem e vejam se tem mais perguntas. Certamente eu vi só essas duas, deve ter mais perguntas que Kardec fez. Que Jesus nos abençoe a todos.